Olá, bem-vindos ao Diamondcast, podcast de pessoas que mudaram a sua vida através do digital, transformaram a sua mentalidade e hoje vivem com mais propósito, abundância, liberdade e resultado. E o convidado de hoje é o Léo. Ele é um dos nossos mentorados e, bom, vou deixar ele explicar como está a vida dele, o que aconteceu e tudo mais. Bora lá, galera. Bem-vindos, galera, a mais um Diamondcast. Estou com uma alegria muito grande de estar aqui com o Léo. O Léo eu falo assim, é um menino, né? Porque eu sou meio velho, mas é um menino de ouro. Assim, a gente tem muito orgulho dele, de tudo que ele conquistou no digital, de tudo que ele vem conquistando, desde que a gente conheceu ele, né? Através da mentoria. Então, é muito legal acompanhar ele de perto. E mais do que eu ficar falando, né? A gente vai conversando, vocês vão conhecendo e vão vendo a trajetória dele. Então, em primeiro lugar, bem-vindo, Léo. Obrigado por estar aí com a gente. Obrigado, Francisco. Eu que agradeço, né? A satisfação poder estar aqui nesse momento, poder compartilhar um pouco da minha trajetória, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, né? E assim, até de imaginar que há um ano atrás nada disso poderia estar acontecendo e agora estar aqui é uma satisfação imensa. Muito demais, que show. Realmente, o digital, assim, muda a vida muito rápido. Mas antes de começar, cara, vou fazer as duas perguntas que todo mundo quer saber, né? A primeira, quanto tu já faturou nesse mercado digital? Cada mais ou menos 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão de reais, bateu recentemente, assim, em um tempo de mais ou menos um ano. 1 milhão de reais, galera. Olha isso. É muito dinheiro, né? E a segunda pergunta, que todo mundo quer saber, com quanto tempo tu recuperou o teu investimento aqui dentro da mentoria? Então, quando eu entrei na mentoria, mais ou menos em 10 dias, eu consegui já recuperar o investimento que eu tinha feito, né? Muito. E assim, foi muito bacana porque você entra na mentoria e aí você já consegue, de uma forma rápida, ver os resultados, né? Não é algo que você entra para ter resultado daqui a anos ou meses, né? Porque tem todo o acompanhamento, tem todos os ensinamentos para que você consiga o mais rápido possível ter esse resultado, né? Assim, né? Que todo mundo vai entrar e já vai ter resultado logo de cara, cada um tem seu caminho, seu processo, mas eu até me surpreendo, né? Um tempo bem curto você já consegue ter um resultado muito bom. Muito show, realmente. A gente vai falar depois um pouco mais da mentoria, né? Mas para vocês verem, galera, como é possível, né? É possível dar essa virada no digital e o Léo é a prova disso, né? O Léo, inclusive, o Léo ganhou uma coisa aí dentro da mentoria. Depois eu vou falar o que, a gente vai conversar sobre isso, né? E a gente sabia que ele ia ganhar, isso que é o mais curioso, né? Ele sabia, inclusive. Mas enfim, depois a gente vai conversar sobre isso. Cara, então, bora lá. Quantos anos tu tem para te chamar de menino? Tenho 22, 22 fiz anos. 22 esse ano. Cara, que loucura. E, e assim, tem momentos que eu acho que eu sou muito novo, tem momentos que eu acho que eu sou muito velho. Tem esses dois mundos assim. Não, muito velho para, sei lá, para estar no ensino médio, tá? Não tá velho não, cara. Nossa, tem muito pela frente, mas que legal. 22 anos, cara, aí já, né, dentro do digital, tendo esses resultados e mudando de vida. Realmente, assim, a gente se surpreende muito contigo, né? Imagina, cara, eu tô com 35 anos, entendeu? Então, olha quanto tempo, né, para dar essas viradas aqui, não só no digital, né, como na vida. Então, assim, realmente, assim, cara, tu é um prodígio aqui na nossa perspectiva, na nossa percepção, né? Então a gente gosta muito de ti e te admira por isso, né? E vamos lá, né, para o pessoal ir te conhecendo. De onde tu é? De onde tu é, né? De onde tu tá falando e como é que era a tua vida antes do digital? Então, sou de Maceió, Alagoas, né? No Nordeste. Muito bom. E assim, aqui, por mais que seja uma cidade que eu veja muito boa, mas não tem o mesmo. Por mais que seja o digital, mas você não tem o mesma quantidade de contatos, de pessoas que estão inseridas nesse mercado, né? Então, de certa forma, quando eu conheço o mercado digital, quando eu entro no mercado digital, é algo muito sozinho. Por ter uma decisão de não entrar numa faculdade, por ter uma decisão de não.
seguir meios tradicionais. Eu inicio de uma forma novo, assim, mais ou menos na época de pandemia, que é quando eu me formo. Então, por mais que eu fale desse resultado, também teve, né, muitos anos, muita luta que foi no escuro, vamos dizer assim, onde eu não conseguia ter resultados. Antes de eu fazer esse valor que eu falo, né, eu recebia 400, R$ 700 por mês, que era com conhecidos que eu fazia prestação de serviço. E isso, de certa forma, era o que eu teria para, vamos dizer assim, me segurar para poder fazer um curso, para fazer, sempre pensando nesse investimento, né? E aí, um pouco antes de eu conhecer o mercado digital, de eu entrar, eu fazia tipo um dropshipping. Tipo assim, eu comprava umas capinhas no AliExpress para vender no colégio. Tipo, comprava física mesmo, fechava antes, comprava e vendia. Dizia que era uma tia minha dos Estados Unidos que mandava. Ah, E, muito e bom. aí fechei assim com minha irmã para ela vender para umas pessoas, com um amigo meu. Eu tinha mais vergonha assim, mas deu para fazer um dinheirinho, nada relevante assim, mas que foi uma primeira experiência bacana, né? E Já aí empreendedor quando. ali desde o início, cara. É, é. E aí sempre quando me perguntava, o que é que você quer fazer? Eu dizia que eu queria ser um empresário. Aí diziam, mas de quê? E eu não sabia responder. Porque, sabe, não era sobre qual ramo especificamente, mas eu me via dessa forma, eu me via como um empresário. E, e aí também quando eu entro no mercado digital, como eu falei, mais ou menos em 2020, na pandemia, eu tenho um pouco de resultado, mas que depois não tem nada assim, e desanda. E eu, por ser muito novo, 16, 17 anos, então não tinha a maturidade de focar em uma coisa, de me dedicar mais para isso, e me sentia sempre na obrigação de, sabe, ter um resultado rápido, que nem sempre é assim, né? Eu Sim. acho que o mercado digital, muitas vezes a gente está falando sobre técnicas, né, sobre um lado técnico do mercado, mas a gente esquece um pouco de olhar o lado pessoal de cada um. Eu falo isso pelas vivências, pelo, sabe, às vezes tem gente que vem de um outro mercado que não tem nada a ver, mas por conta disso, ela consegue, quando entra no mercado digital, ela consegue se adaptar melhor, questões de pressões da vida, de situações. Então, quando eu entro no mercado, eu descubro um mundo novo, totalmente sozinho, e é por isso que eu, assim, sempre agradeço, sempre valorizo cada resultado que tem, porque eu sei de toda a luta que teve, né, de passar momentos difíceis para hoje eu poder, de certa forma, estar construindo os meus resultados. Muito bom. Cara, e indo para esse momento, né, onde tu começou na pandemia. Foi por causa da pandemia? Teve algo específico? O que te levou a começar no digital? Então, é o que como eu vendia as capinhas, de certa forma já era um passo do que eu, né, não me contentava. Eu sempre vim de uma família com boas condições, que sempre teve, assim, tudo. Só que eu, sabe, eu não me contentava. Chegou uma época que eu estava mal, assim, meu pai dizia para fazer uma academia e eu, sabe, eu dizia, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma academia, porque eu não me sentia confortável em eles estarem pagando tudo, por mais que eu fosse tão novo. Então, assim, são coisas que você já vê, sabe, poderia demorar, demorou 4 anos, poderia ter demorado 8, poderia ter demorado 12, sabe? Mas sempre teve dentro de mim essa coisa de, cara, é isso que eu vou seguir. Então, às vezes eu sentia vergonha de falar sobre faculdade, sobre trabalho, eu não me sentia bem, então eu ficava muitas vezes, não conseguia conversar com pessoas ao redor, porque era algo dentro de mim que eu queria fazer. E aí quando começa a pandemia, que é quando eu estou no terceiro ano no colégio, é quando eu, assim, é como se o mercado digital sempre tivesse visível para mim, mas eu não tivesse com os olhos abertos. É como se eu tivesse sempre no pensamento de eu preciso me formar para ver o que eu vou fazer. E aí quando vem a pandemia, que, né, todo mundo em casa e tal, eu começo a ver de outra forma e eu vejo que dois meninos que eram do meu colégio, que eram mais novos que eu, estavam tendo resultados. E aí de certa forma eu vou falar com eles, com um deles eu compro lá um curso. E aí começo como afiliado. Aí eu fico mais ou menos 1, 2 meses só fazendo spam, sem vender absolutamente nada.
e no momento, inclusive, que o mercado digital explode por causa da pandemia, e aí vou seguindo para outros mercados, entro no mercado de lançamento, tenho um resultado que para mim, na minha idade, era bastante coisa, mas que por ser um lançamento não era algo que eu vendia todo dia. E aí vou seguindo para prestação de serviço, para outros mercados, mas sempre sem ter um resultado que fosse expressivo. E aí eu também tinha na minha cabeça que era um mercado totalmente, assim, talvez de todos os mercados, o mais meritocrático. Tipo, você tem aí informação, né? Lógico que a gente vai ter exceções de pessoas que vão ter uma condição que impede, mas para todo mundo, você tem um mundo muito grande de pesquisa, de conteúdo gratuito, de, sabe, de mentores. E o que diferencia é como cada um vai lidar com isso, sabe? Então, eu começo a dar certo a partir do momento que eu coloco energia no lugar certo. Mas para que eu colocasse energia no lugar certo, eu precisei desses 4 anos, eu precisei desses 5 anos que eu não dei certo. Vai ter gente que vai precisar de um mês, entendeu? E esse que é o ponto, é a jornada, é a caminhada. E quando eu entro no mercado de afiliados, que é isso, eu começo a fazer spam, tá ligado? Tipo, totalmente errado, totalmente, como é que eu vou, achando que eu vou ficar milionário só mandando mensagem no direct do povo, tem essa oferta aqui pra você, pronto, compra, acabou, não, entendeu? Exatamente. Cara, antes de tu continuar, aproveitar dois pontos que tu falou que me marcaram muito agora, né? O primeiro é esse, parece que o digital tava ali para mim, mas eu que tava com os olhos fechados, eu não enxergava, né? Isso acontece muito, inclusive até na própria mentoria eu falo isso, o quanto a gente é privilegiado só por saber que existe esse mercado, né? Pode ser que a pessoa começou hoje, mas só de conhecer esse mercado, saber que existe essa possibilidade, a gente é privilegiado, porque a maioria das pessoas acho que não conhece, né? Então isso é muito bom, isso é muito bom. E outro ponto que tu falou, esse ponto do preparo, né? Até a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas isso combina muito com uma frase que eu conheço que é assim, que a gente precisa de 10 anos de preparo para ter um sucesso rápido, meteórico de um dia, né? Então, claro, quando as pessoas elas enxergam a pessoa que teve resultado, elas dizem, nossa, como tu mudou tua vida tão rápido, como foi assim de um dia para o outro, mas realmente não enxergam toda a trajetória da pessoa, às vezes ela demorou anos, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu falo muito sobre mentalidade, né? Como tu sabe ali, e é uma mentalidade construída ao longo de muitos anos, que me levou a, em um ano, também explodir. Né? E aí tu também vai falar um pouco mais sobre tua trajetória, mas realmente, né? Então foram 4 anos para que em um ano, boom, tu explodisse dessa forma. Realmente, faz muito, muito sentido. Bom, e continuando, cara, beleza. Aí tu começou, né? Aí começou nisso. Quanto tempo tu ficou fazendo isso? O que que tu fez depois? Como é que foi esses 4 anos de tentativas? Então, eu tinha muito por mais que fosse uma decisão minha, eu tinha muito essa preocupação de ver todo mundo seguindo a vida, de ver que eu estava seguindo um caminho que se eu fosse mudar a rota, seria muito mais difícil. Só que isso também pesava muito no lado mental, pesava muito no lado. Então, assim, não é que foram 4 anos que eu estava, sabe, focado, me dedicando, não, Jair. Teve tempos que eu ficava só sem conseguir sair do quarto de tão pesado que tava, entendeu? Mas assim, falando dentro do mercado, inicio tentando com afiliado, depois com lançamento. Tem um momento que eu estou mais focado sobre prestação de serviço. Então, durante esse tempo, mais ou menos isso, drop eu nunca entrei. Estudei para PLR, na época era PLR, só que não cheguei a lançar, a colocar um produto para vender. E aí, assim, é muito pulando de galho em galho, sem ter uma confiança tão forte em mim, sem ter é, determinadas coisas porque eu poderia ter acertado em qualquer um desses mercados, mas talvez em nenhum deles eu acertasse da forma como eu acertei agora. Talvez nenhum deles eu fosse inteiramente feliz, como é esse mercado que eu me encontrei de fato. Sabe, fazer a prestação de serviço, aí eu estudava para fazer ligação, e-mail, só que eu travava. Fui fazer uma ligação com a médica, cheguei na. Para fazer prestação de serviço, cheguei na ligação, ela perguntou o que era, sabe? O que era da ligação, tipo, totalmente.
Eu tinha explicado e tal. Aí quando ela disse, vou precisar de um minutinho aqui, eu volto já. Eu fiquei 20 minutos esperando ela, ela tinha desligado e tinha se mandado. Eu fiquei lá esperando. Então, tipo assim, imagina como é que você fica na cabeça. Você não tem. Você tá indo atrás, você tem. Então, eu tomei milhares de nãos. Sabe, comecei a dar muito errado para depois eu começar a ter um sim, dois sim. E continuo tomando não até hoje. Só que, né, de uma forma muito mais preparada e de uma forma que hoje eu entendo. Eu sempre vou tomar mais não do que sim na vida. Então, essa trajetória desses 4 anos, talvez ele tenha um crescimento muito mais mental do que propriamente de técnicas. Lógico, eu consigo enxergar o mercado de outra forma. Para eu acertar de uma forma que foge um pouco dos padrões do mercado, eu tenho que ter uma visão, eu tenho que ter uma, sabe? Não é também sem nenhum mérito, mas é um crescimento muito mais como pessoa, uma evolução muito mais como pessoa do que propriamente dentro dos meios de marketing, que nem eu falei. Eu acho, por mais que sendo novo, que eu demorei muito no sentido de por eu não estar preparado, por eu não estar preparado, por não ser talvez uma pressão que eu tivesse acostumado pela minha condição de vida, por não ser tanto, não estar tanto inserido, eu não conversava com ninguém sobre isso, não tinha contato sobre isso. Então, talvez tenha sido um pouco mais demorado por isso, que foi o meu tempo, né? Tem gente que vai durar mais, tem gente que vai durar menos. Sim. E tem uma pitada de sorte nesse mercado também, cara, do digital, né? Tu tá no lugar certo, com as pessoas certas, a oferta certa, alguma coisa ali que realmente, né, ajuda a alavancar. Mas realmente isso que tu falou, concordo muito, né? Quanto mais a gente se transforma dentro desse mercado como pessoa, os resultados vão acompanhando também. Então, eu acredito muito Sobre, nisso. sobre isso que você fala, assim, de sorte, eu acho que, assim, a gente tem várias sortes na vida, né? Tem várias coisas que, sabe, vai acontecer com você e não acontece com outra pessoa. Mas nem sempre a gente está preparado para a sorte. Então, durante esses 4 anos, eu tive várias sortes, mas eu não estava preparado para elas, eu não estava pronto para elas, entendeu? Então, tipo, talvez por um medo, talvez por uma incapacidade minha, mas talvez o que diferencia hoje seja isso. Seja que hoje, quando as sortes aparecem, e vão sempre estar aparecendo e para todo mundo, eu consigo estar mais pronto e mais preparado para fazer com que essa sorte não seja só um acaso chegando, entendeu? Muito bom, muito, cara, gostei demais disso aí, muito bom. Realmente, faz muito, muito, muito sentido mesmo. Cara, e continuando, né, nessa parte da tua jornada, assim, até pela tua idade, né? Como é que foi lidar com isso dentro de casa, os teus amigos, enfim, a família, né? Porque, claro, depois que a gente tem resultado, fica muito mais fácil, né? Aliás, como é que é hoje também? Como é que é hoje, como é que era antes de tu ter resultado? Falavam pra ti, pô, vai estudar, sai do computador, sei lá, algo nesse sentido. Como é que era essa relação? Então, assim, minha relação, principalmente dentro de casa, eu sempre fui alguém que meus pais sempre me deram bastante liberdade, vamos dizer assim. Só que a partir do momento que eu falo para eles que eu não quero fazer uma faculdade, isso gera um espanto, não é o caminho normal, né? Assim, eu vou conversar com meu pai, vou conversar com minha mãe, eles não entendem nada sobre isso. Então, até pelo que você vê aí, você vai ver um jornal, estão falando sobre golpe, você vê na internet, estão falando sobre pirâmide. Então, vai gerar, só que, assim, principalmente nesse tempo, quando eu falo sobre amadurecimento, é um amadurecimento também de perceber o quanto Deus foi gracioso na minha vida e colocar pessoas que, sabe, sempre estiveram do meu lado da forma mais que muitas vezes eu não mereci. Então, meu pai, ele sempre ficava sem saber, não puxava muito assunto, sempre, sabe, perguntando de uma forma mais até preocupada e sempre dizendo, ó, se chegar um momento que você entender que não dá certo, que você fale comigo, que a gente, né, você vai estar aqui, eu vou te abraçar. Então, de certa forma, tem esse lado também, sabe? Tem esse lado de eu entender que enquanto eu fiquei 4 anos para dar certo, tinha alguém que muitas vezes estava sendo uma proteção para mim, estava sendo um escudo.
e eu tenho total entendimento disso, né? Eu senti uma responsabilidade ainda maior. Minha mãe falava muitas vezes para fazer concurso e tal, mas eram, assim, poucas vezes e de uma forma, sabe, como amor de mãe, como minhas tias, assim, pessoas ao redor sempre falavam né, que acharia que seria bom fazer uma faculdade, que seria bom seguir um caminho um pouco mais tradicional, mas nunca era o que eu queria. Por mais que isso não fosse algo que eu fosse ficar com raiva, tinha um certo tipo de incômodo pelo fato de, tipo assim, o que é que eu quero? O que é que o Léo quer? Não interessa. Não interessava o que eu queria, porque a solução seria faça uma faculdade, independente de qualquer coisa. E aí eu tinha que também ter essa maturidade e entender, mas espera aí, eu tô escutando, eu tenho que bater no peito, tenho que ser homem pra, pô, não vou fazer uma faculdade, eu vou ter que buscar os meus objetivos, vou ter que encarar o que todo mundo tiver de falar e fazer. Fazer o meu, fazer dar certo, fazer acontecer. Não é tão simples assim, mas felizmente a gente, né, se a gente se dedica, se a gente trabalha, se a gente vai atrás, é inevitável que colocando energia certa no lugar certo não dê certo. Cara, eu espero muito que esse podcast ele chegue a muitas pessoas assim da tua idade, ou até menores, né, de 16, 17 anos, porque acho que sim, vai ajudar demais. E aí, assim, né, completando, você tinha feito a pergunta quando eu começo a ter resultado, né? Só que, como eu falei, não tinha tanto, vamos dizer, essa pressão de tal o tempo todo falando, tal o tempo todo perguntando. Então, a pressão que tinha era toda interna, era minha. Eu dizia, cara, eu tenho que fazer. Aí eu tá 4 horas da manhã no computador, doido, pra ouvir o motor do carro ligar, porque meu pai tá saindo de casa pra trabalhar, indo pro interior e voltar 10 da noite. Então, tipo assim, eu consegui entender que não era só por mim, nunca foi só por mim. Sabe o que não era pelo dinheiro em si, não era por um carro, por uma casa necessariamente. Na verdade, o que eu mais pensava era ter um estilo de vida onde eu conseguisse, sabe, poder dar uma volta na praia 10 horas da manhã, depois ir para uma academia, ficar um tempo trabalhando. Não é assim, não é que seja algo que eu vou, né, romantizar ou criar uma. Não, porque tem muito trabalho, tem muitas noites em claro. Você vai ter isso, eu vou ter isso, independente do resultado, sempre vai ter, mas, sabe, é uma liberdade diferente que nenhum outro trabalho consegue trazer. E assim, até quando eu tenho resultado, né, que nem eu disse, eu de certa forma me afasto de muita gente por objetivos, coisas, e eu me fecho no meu mundo, que tornava isso, de certa forma, um pouco mais complicado, e aí só tava nessa corrida junto com minha ex-companheira, né? Então ela para passar em medicina e eu para nas minhas coisas. A gente se acerta mais ou menos no mesmo tempo e eu consigo, quando eu tenho resultado, é engraçado porque eu lembro, inclusive, no dia 15 de abril, eu estava me preparando, já estava um tempo me preparando para um projeto que eu estava fazendo, que era novo, que é algo pela primeira vez que era meu, né? Que eu disse, estava para lançamento. Lançamento precisava de um expert. Tava para fazer prestação de serviço, precisava de outra pessoa. Então, pela primeira vez, estava fazendo algo que fosse meu de fato e, sabe, algo que as pessoas poderiam fazer em um mês. Eu tava, tipo, sempre no perfeccionismo, sempre naquela coisa, sabe? E aí eu me preparo e aí eu lembro que 15 de abril eu meio que coloco tudo no ar, assim, numa estratégia minha achando que vai dar certo e não dá. E aí, tipo, pô, você tá 4 anos tentando, você tem vários projetos, nada dá certo, não, 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 não. E mais um não, onde você tá, tipo, sabe, o pior de tudo é você ter expectativa e ela ser quebrada. E aí eu lembro, tipo, 10 horas da noite, eu começo a ficar mal assim, eu pego meu cachorro, vou dar uma volta, tipo, chorando assim, envergonhado, sem ninguém ver. E tipo, começa a chover muito. E eu tava indo, assim, sou católico, né? Então tava indo numa santinha que tem, na imagem de Nossa Senhora, e aí eu não consigo, porque tava chovendo muito e meu cachorro tava agoniado e tal, eu volto assim. E aí eu entendo que, sabe, não é no meu tempo. Eu falando aqui de um lado meu cristão, católico, é no tempo de Deus. Então,
quando eu não consegui até ela, ela veio até mim. E aí, mais ou menos um mês depois, em junho, eu começo, tipo, eu não tinha feito nada, e no primeiro dia quando eu coloco, faço mais de R$ 10.000 no dia, tipo, explodindo assim de venda. E aí, como é que você fica? Tipo, você É, tá é, feliz? é isso que eu quero perguntar. E aí, como é que foi esse momento para ti? Beleza, né? Tu teve, e isso é um ponto importante, inclusive. Eu acho que para a maioria das pessoas acontece isso. A gente está se preparando, né? Tá numa jornada ali para fazer acontecer. Antes de explodir, cara, acontece uma queda, assim, algo muito grande, e acontece com todo mundo. É uma dívida, é um término, é um sócio que, sei lá, fez algo errado, é um luto, é sempre assim. Pelo menos tenho visto algumas biografias de pessoas de sucesso, e, cara, é muito isso, né? E agora tu fala exatamente isso. Pô, criei uma expectativa enorme no meu projeto, achei que ia acontecer, boom. E aí passa um tempinho, puf. Cara, que loucura. E como é que foi? O que que tu sentiu assim, né, caindo as vendas? Como é que foi essa experiência aí? Não, o pior é que assim, como eu iniciei numa estratégia um pouco diferente, então eu tinha fechado uma parceria, né? E aí quando coloco, eu ainda estava dormindo, porque eu não estava esperando, a gente tinha combinado outro horário. Então quando eu acordo, eu começo a ver as vendas, eu não entendo, eu vou olhar, tá uma bagunça. Eu ia usar tipo, um ManyChat para disparo, não estava funcionando, eu tinha que responder, o Instagram bloqueou, eu na maior correria. E aí, tipo, eu, sabe, só na loucura e no sentimento de, cara, tá dando certo, mas pé no chão e vamos continuar, porque isso é um início de algo grandioso que pode acontecer. E se eu não tiver responsabilidade, se eu não tiver a cabeça, isso também, da mesma forma que sobe, pode descer. E aí, sabe, fiquei o dia todo, e aí à noite eu, né, não, que nem eu disse, no dia 15 eu não consegui, porque choveu muito, mas aí à noite eu vou, tipo, até Nossa Senhora e agradeço, e, tipo, meu coração fica leve. E aí depois disso começa a ter mais resultados, né? Começam a aparecer mais coisas. Então, até do que você falou, né? Às vezes a gente espera muito que seja da nossa forma, às vezes a gente espera muito que seja, tipo, a gente cria expectativas. E aí é que quem vai dizer, né? Quem vai suportar, quem vai continuar e quem vai ficar, né, se lamentando, quem vai estar chorando, quem vai estar colocando a culpa em Deus e no mundo e não vai levantar a cabeça para continuar. Exato. Cara, esse mercado, eu sempre falo isso, é um jogo mental, é um jogo mental. Porque imagina, se tu tivesse desistido naquele momento, né? Tu não ia ter o resultado depois que chegou. Então, assim, foi uma decisão tua de, não, vou continuar e vou fazer acontecer. E esse mercado, em muitos momentos a gente tem isso, em muitos momentos. Não digo de desistir, né? Mas, claro, quando a gente vai crescendo dentro desse mercado, a gente tem esses momentos de, pô, será que só que tem que fazer desse jeito, tem que seguir esse caminho, tem outros caminhos, tem outras coisas. E sempre acho que isso te acompanha. Pelo menos assim, claro, aos poucos vai diminuindo, mas é algo que vai te acompanhando, em cada momento, porque a vida também é um jogo mental, né? Então, às vezes, tu precisa abdicar de uma coisa, de outra coisa. São decisões difíceis para tu chegar em lugares grandiosos, digamos assim, né? E tudo passa pela mente. Mas a gente vai falar mais disso. Beleza. Aí, retomando, né? A gente está nessa tua jornada. Tu começou a tua virada, ali que começou a virar a história, um ano atrás, né? Praticamente. Então foi muito legal, né? Porque a gente se conheceu nessa época, um ano atrás. E aí, beleza, cara, já entrando nesse lado da mentoria, assim, tu já estava começando a ter alguns resultados ali, né? Tava, começando a bombar ali, tu chegou, a gente conversou. Por que que tu decidiu entrar na mentoria? O que que tu, assim, achou que valeria a pena entrar na mentoria? Como é que foi esse momento? Olhando para o teu lado, né? Porque eu sei do meu lado. Eu lembro quando tu chegou, eu lembro a conversa, eu lembro que tu ficou tirando dúvida. Pô, vai entrar, não vai entrar? O que que vai acontecer? Como é que foi agora? Tu explicando o teu lado sobre a mentoria. E aí depois a gente volta nos teus resultados e tudo mais. Então, quando a gente foi, né, eu tinha conversado com a Jéssica, ela me chama, eu tinha assistido um podcast de vocês, e aí eu consegui enxergar algo que eu não enxergava nos outros, podcasts ou com outras pessoas.
que eu enxergava algo muito mais estruturado e mais sólido. O ponto ali era, eu tô para construir um negócio, eu tô para construir uma empresa. Eu tô para fazer dinheiro esse mês, esse ano. Eu tô para fazer dinheiro durante a minha vida, entendeu? Então, eu começo a acompanhar mais vocês, não é porque o Francisco é de outro país ou porque a Jéssica era maquiadora por causa. Não, eu começo a acompanhar porque eu consigo enxergar em vocês é, esse, sabe, esse lado. E assim, eu nunca tinha visto a forma como vocês se completavam como sócios, a forma como vocês demonstravam que tudo era de uma forma metódica. Não era feito de qualquer forma, não era feito de qualquer jeito. De fato, era a construção de uma empresa. De fato, era a construção de algo mais sólido. E era o que eu estava buscando naquele momento. É o que eu busco cada vez mais. É que essa construção ela seja feita de uma forma duradoura. O mercado digital ele está cheio de pessoas que tiveram resultados de uma oferta, de um mês, que muitas vezes pode ser um resultado que possa durar, que ela possa se manter por anos, mas não por uma vida. Então, assim, e não no mesmo patamar de vida. Então, assim, eu tinha que buscar alguém que me passasse isso, que me passasse essa construção. E aí a gente tem a Jéssica me chama, né? Eu ficava às vezes perguntando algumas coisas para ela. Ela disse, não, vamos ter uma conversa, né? Entender melhor, entender se de fato a gente consegue ajudar você. E aí quando a gente conversa, me parece tudo de uma forma bem clara, né? Vocês já me passam, ó, vamos ter uma primeira reunião que a gente vai, né, secar tudo, vai ver tudo. E aí eu fico até, né, na minha posição de, assim, eu tô tendo os meus resultados, resultados muito bons, mas um pouco de receio, assim, porque para mim já estava tudo pronto, ótimo. Só que assim, era algo tão recente para mim, eu não estava acostumado, que eu só pensava, ainda não estava tão preparado como eu estou hoje, por exemplo, para encarar mais os riscos, sabe? E é justamente sobre isso o mercado, né? Sobre você encarar os riscos, é sobre você ter coragem, é sobre você, né, ter, ter essa, vamos dizer assim, essa audácia de bater no peito e dizer, não, eu vou encarar. Porque assim, se eu fosse perguntar para você, para Jéssica, ou para várias outras pessoas que têm resultado, cada um tem um caminho diferente. Mas a forma como isso é feito é abdicando de várias coisas. É com várias noites no escuro. É com vários problemas. Então passa por isso. E aí quando a gente tem a nossa conversa, é, vocês passam tudo de uma forma que confirma o que já tinha visto dentro do podcast, dentro do que vocês tinham passado, que é dessa estruturação, né? Desse algo mais sólido. E aí esse momento, né, que tu fala, tá, vou entrar, que tu esperava e como foi esse processo, né? Porque realmente tu entrou e aí o que tu viu assim que, cara, realmente valeu a pena estar aqui, realmente assim, faz diferença estar numa mentoria. Como é que foi? Então, assim, eu acho que de tudo, o maior diferencial é justamente como eu percebo a forma que vocês torcem pelo resultado. Torcem pelo resultado não só meu, como dos outros mentorados. E torcem, que eu falo, né? Ficar na torcida, mas de buscar mesmo. De querer, assim, que eu vejo, quase todo mês tem alguma coisa nova na mentoria, e, tipo assim, né? De ter uma aula nova, mas de ter uma dinâmica nova, de buscar entender o que cada um está passando, o que a maioria está passando, qual a dificuldade, para trazer isso de um modo que as pessoas consigam, né, destravar. Destravar não é só necessariamente fazer a primeira venda, mas destravar em subir, né, de degraus. E assim, a gente começa a ter várias dinâmicas dentro da mentoria, a gente começa a ter conversas também individuais, né? Aquela primeira reunião que a gente faz, a gente pontua tudo que precisa ser feito para melhorar. Então, é isso que eu acho que é o mais importante, entendeu? Assim, vai de
cada pessoa, né, do estágio que tá, mas, por exemplo, no meu caso, era de identificar os pontos do meu negócio que já estava lá, já tinha um negócio, e onde a gente iria atacar, onde a gente seria mais preciso, teria um resultado melhor. E aí Sim. passa muito em cima disso. Até que você fala, né? Não sei que momento você vai falar, mas a gente participa até de um desafio, né? E aí eu Vamos chegar sofri. lá, vamos chegar lá, vamos chegar nesse ponto. Acho que é muito legal, essa história é muito legal. Mas, cara, assim, e é muito legal porque, assim, a gente vê tua trajetória inteira, cara, praticamente, né? Isso é muito legal. Então, a gente vê tu ali chegando às plaquinhas, né? 100K, 500K, né? Agora tu chegou na marca de 1 milhão, é muito legal. E nesse ponto, aliás, eu tenho duas perguntas sobre isso, mas vou escolher uma primeiro. Nesse ponto, né, de tu começar a ter essa virada e chegar nesse objetivo, né, do primeiro 1 milhão, que acho que é o sonho de todo mundo que entra aqui nesse mercado, o que que tu acha que... A gente teve algumas conversas e tudo mais, e eu falava, cara, eu acho que tem que ir por esse caminho, tem que fazer tais coisas, tal coisa, mas tem alguns momentos onde a gente meio que talvez se trava, pô, isso aqui talvez realmente devia ter feito desse caminho, desse lado. Qual foi assim a tua maior dificuldade que tu encontrou nesse 1 ano? E teve algo que assim tu realmente falou, pô, aquilo que o Francisco falou realmente estava certo. Teve algo nesse sentido? Sei lá, e isso é com todo Sim, mundo, tá? Todo mundo tem, tipo, uma teimosia interna de sim. falar, não, vou por esse caminho, que às vezes dá muito bom, mas às vezes não, né? Que tu me diz sobre isso? Então, quando eu começo a fazer, eu faço de uma forma um pouco diferente, e aí eu fico muito preso, né, numa mentalidade, talvez até de um mercado mais tradicional, de estar insistindo tanto numa mesma oferta, ou de estar insistindo em coisas que já tinham indicativos que precisariam ser mudadas. E aí eu passo a ter algumas quedas que são naturais de mercado, mas sem estar talvez tão preparado, com a mente tão aberta para entender isso. Então, quando a gente conversava, vocês já tinham passado por isso, vocês já tinham. Só que às vezes, que nem você falou, você tem essa teimosia, você reluta um pouco, você, né, para identificar esses essas situações. Então, eu tive um pouco mais de teimosia em relação a uma oferta, a questão de criativo, uma questão de estratégia, enfim. Mas é justamente esse um ponto determinante, né, na mentoria, para uma mentoria, que é você ter alguém que vai, que já trilhou a jornada que você quer trilhar e vai te dar os passos de uma forma mais firme. Nesse ponto, cara, reforçando isso, né? Porque eu vejo que, assim, é um grande problema das pessoas, e principalmente iniciante. Assim, a pessoa ela entra realmente com as suas convicções de que tem que fazer da forma como ela acha que tem que fazer. E é curioso porque a pessoa ela compra uma mentoria e acontece com todo mundo, inclusive até contigo aconteceu. Então assim, a pessoa ela entra numa mentoria e diz: "Cara, como é que eu faço?" E aí a gente diz: "Não, vai por esse caminho." E a pessoa segue outro caminho, claro, alguns parcialmente, alguns totalmente, mas o que que tu diria para essas pessoas? O que que elas têm que pensar ou fazer para elas não entrar nessa teimosia interna que acho que é geral, cara. Eu não entendo porque acontece, mas tem. O que que tu diria para elas? Para assim, para que elas não passem por isso ou para que passem, mas não fiquem muito tempo perdendo tempo seguindo esse tipo de comportamento, digamos assim. Assim, se você tem alguém ao seu lado que já passou por isso, que né, consegue ver o horizonte muito mais, numa montanha muito mais alta, então ela vai ter mais visão, ela vai saber melhor os caminhos para você trilhar. Então, um ponto principal é você ter essa pessoa de confiança, você ter esse mentor, você ter, né, essa pessoa que já passou por isso. E aí você, logicamente, não é só você simplesmente, mas você buscar entender, eu sempre fui assim do mercado, de buscar entender mais com a minha cabeça. Então, assim, às vezes é falado alguma coisa e eu busco entender de uma forma que eu possa me sentir mais confiante para aplicar, para fazer. Falo isso como um todo, como vida. Só que isso vai variar de pessoa para pessoa.
né? Cada pessoa tem sua forma de. Tem gente que vai ser mais ousada, tem gente que vai ser mais. Vai arriscar menos. Isso facilita você ter um mentor, você ter alguma pessoa do lado. Caso você não tenha, caso você não tenha, você vai ter que buscar mais pela, por fora, ver o que as pessoas estão falando num conteúdo mais gratuito, ou num movimento do mercado que é um pouco mais difícil você conseguir perceber, e também vai ter que entender que vai ser mais difícil, você vai quebrar mais a cara, e aí você também não pode simplesmente depois estar chorando dizendo que o mercado não é para você. Porque, assim, eu também consigo enxergar que para muitas coisas, a maioria das pessoas que não têm resultados é porque elas estão sempre insistindo de uma forma. Elas sempre estão na cabeça dela. E outra coisa, vou dizer uma coisa aqui que. Mas o mercado não é bonzinho. Todo mundo quer vender para todo mundo. Então tem muita coisa que é dita por aí que vai causar mais confusão. Uma das dificuldades que eu tive durante esse tempo era essa confusão. Era sempre tinha uma coisa nova, sempre tinha um mecanismo novo que fazia a pessoa, sabe? Cara, de tempos até agora a gente consegue ver com muito mais clareza, mas assim, o que vai ter de mecanismo para fazer com quem é do mercado, se você não tiver essa cabeça de identificar, você de fato vai se perder cada vez mais. Então, por isso que é extremamente importante você ter alguém de confiança que consiga te levar por esse caminho. Quando eu falo alguém de confiança, não é necessariamente alguém, pode, tem gente que tem resultado e não sabe dar uma mentoria, que não tá nem aí para o mentorado, que teve resultado de formas não não tão legais assim, né? Então, eu acho que não teria algo específico para essa resposta. Varia muito de cada pessoa, mas o caminho mais fácil seria justamente você ter um mentor e ter a mente aberta para escutar ele, porque ele passou por isso, né? É, muito bom. E seguir, né? Seguir. Mas isso que tu falou dos mecanismos, cara, né? Acontece agora quando tu já tá dentro, tu já sabe, tu vê ali, né? Pô, não, não é bem Sim. isso que estão falando. Acontece muito, né? E quando a gente convive com iniciantes, principalmente ali, pessoas que, sei lá, que mandam uma mensagem no direct e tudo mais, eu falo isso para eles porque é muita informação todos os dias nos stories, no YouTube, aulas gratuitas, etc. Mas nem tudo que é dito ali é dito para beneficiar as pessoas, né? Tem que ter um filtro também, só que como uma pessoa iniciante, ela não tem esse filtro, ela tem que confiar em alguém, né? Então, tem esse ponto também. E faz parte do mercado. Mas beleza. E aí, seguindo, né? Aí a gente tá lá, tu já tinha feito teus 500K, eu lembro, né? Chegou a plaquinha da Perfect, se não me engano. E aí chega dezembro, cara, né? Aliás, esse outubro ou novembro, né? Que a gente começou o desafio. E aí conta, como é que foi o desafio? Por que que a gente falou e sabia que tu ia ganhar? Por que que tu sabia? Como é que foi isso aí? O que que aconteceu nesse desafio? E depois tu fala o prêmio. Então, quando um pouquinho depois que eu entro na mentoria, que vocês já tinham bastante coisa, né? Uma pontuação lá, coisas assim mais dinâmicas. E aí um pouquinho depois vocês iniciam esse desafio, né? Que era um desafio de incentivo, né? Para começar a vender, para começar a. E não era só sobre venda, era sobre colocar um produto no ar, sobre ter, né, essa o principal ali era ter performance, né? E até quem o prêmio era uma motivação, só que é uma motivação muito boa. Então, quando vocês fazem o desafio, né, perto de quando eu entro na mentoria, é bem bacana, porque você já vê uma dinâmica diferente, você vê algo que não tem no mercado, você vê que o foco ali, imagina. Eu ganhei, mas se eu não tivesse ganho, ali o desafio é para eu me desenvolver, é para eu ter mais performance, é para eu ter mais resultado. Então, eu tô perdendo, não perdendo, eu tô deixando de ganhar o prêmio, vamos dizer assim, mas eu tô ganhando os meus projetos, os meus resultados. E aí também quando eu vou, não vou para perder, né? Não vou para ficar em segundo. E aí eu começo a aplicar mais, começo a me dedicar mais em função também do desafio, né? Eu até quando vocês mandam lá, eu lembro, eu tava até passeando na praia e, oxe, que vocês pediram.
fizeram uma votação, né, entre duas coisas, o que seria a premiação. E aí, oxi, e vai ser assim, vai ter um desafio, ganhar um prêmio tão generoso desse. Então, bora para ganhar. E aí eu lembro até no último dia de dezembro que eu tava até viajando, tava em Chapada e aí chega aqui em casa. Foi bacana. Que é o prêmio? O que que a gente deu? O iPhone 15, né? iPhone 15 Pro Max. E eu tava também precisando trocar o celular. Vocês até falavam comigo, quem é do digital precisa ter um iPhone. Eu não tinha, não. Sempre fui do digital, mas não sou tão tecnológico assim. E aí foi bem bacana, porque, que nem eu disse, estava viajando, então chegou e assim, era algo que também eu tinha feito por merecer, então tinha aquele gosto de saber, pô. Isso foi com trabalho, foi com esforço, foi com dedicação. Não é que eu simplesmente só ganhei, eu simplesmente fui sorteado, sabe? E aí eu fiquei bem feliz, assim, agradeci a vocês, né? Mas foi algo que eu não vi em outra mentoria, a forma como foi a dinâmica, que nem eu falei, todo mundo sai ganhando, foi bacana. Muito legal, cara. E realmente, o propósito por trás de tudo isso é fazer as pessoas fazer o que tem que ser feito. Basicamente é isso, né? Para que elas consigam ter resultado. Então, foi muito legal e a gente sabia que, olha aí, muito show, muito bonito. Não, eu tive que, o meu não tá aqui, né? Mas eu tive que comprar também. Como assim? É. Tu tem o melhor que o meu, cara? Não, mas muito bom. E aí. É, eu lembro, cara, que quando começou, quando a gente anunciou, né, era isso, ou era a viagem, né, era uma viagem, ou era o iPhone, a galera quis o iPhone, beleza. E aí eu lembro assim, ó, quando a gente voltou, tu foi lá no grupo individual e falou assim, ó, eu vou ganhar. Cara, e realmente, assim, a pessoa que fala que vai ganhar, ela ganha, né? A gente fez esse mês passado, a gente fez um desafio, que foi valendo R$ 1.000, foi menos, foi valendo R$ 1.000, mas aí no momento em que a gente botou, as meninas ali, as meninas que ganharam, elas falaram, a gente vai ganhar, e ganharam. E aí tu vê como realmente é uma questão de decisão mesmo, porque não era assim, quem tinha mais vendas, quem estava mais avançado, não. Todo mundo pode ganhar os desafios, mas realmente é quem está assim, focado e obcecado a fazer acontecer. E aconteceu contigo, né? Então, cara, já na primeira semana, pelo teu foco, pelo tua gana de vencer, a gente viu, cara, o Léo vai ganhar o iPhone. O Léo vai ganhar o iPhone com certeza. Porque foi, acho que 1 mês e meio de desafio, né? Foi por aí, 1 mês e meio, 2 meses. Mas a gente já sabia que tu ia ganhar por causa disso. E aí tu ganhou no final, né, do ano. Foi muito legal. Foi. Encerrou mais ou menos perto do Natal, né? E aí, já no presente de Natal. Tava viajando, depois ia ser meu aniversário, então foi até num momento bom, assim, né? Verdade, verdade. Foi muito bom, muito bom. Cara, e beleza. Continuando nesse ponto, né, da tua trajetória, assim, né? Aí, claro, depois, né, chegou nos 500K, agora chegou no milhão e tudo mais. Qual foi o momento ou insight ou sacada, assim, que tu fez que fez mais explodir na tua trajetória desde que tu começou a ter resultado até chegar no milhão, assim? Que insights tu traz sobre isso? Que tu fez, pô, eu comecei a testar mais, comecei a fazer, sei lá, que tu fez que tu acha que te ajudou a alavancar nesse ponto? Então, eu acho que, assim, o mercado, ele traz... você tem que saber dosar entre as regras do mercado, então coisas que todo mundo está falando, todo mundo está fazendo, e o seu feeling, vamos dizer assim, sua visão de mercado. Só que você ter o feeling, você ter essa visão é muito mais complicado, é muito mais difícil. Então, principalmente se é uma pessoa que está iniciando, é muito mais fácil você começar só vendo o que o mercado está fazendo, você, né, tá se dedicando ao que o mercado está fazendo. Eu acertei de uma forma um pouco diferente. E cada um vai ter uma peculiaridade. Percebo que na maioria das pessoas que têm resultado, cada um consegue conversar sobre os pilares do mercado tranquilamente, mas cada um tem um pouco mais de conhecimento em determinada área, sabe?
E aí é isso que une um pouco. Aí é isso que une um pouco o todo do mercado com o que, sabe, a particularidade de cada negócio, de cada operação, de cada pessoa. E aí, assim, eu começo a ter mais resultado a partir do momento que eu começo a aplicar mais coisas, a testar mais coisas, a ver que não vai ser um, sabe, é só simplesmente, porque a maioria tem muita gente que está começando, acho que é, montei, pronto, botei e já vai vender. Pô, brincadeira, né? Não é um moranguinho assim que você vai, então você vai ter que se dedicar todos os dias, você vai ter que, só que a partir do momento que você tem a visão, para isso se torna muito mais fácil. Se torna tipo uma engrenagem que às vezes vai, sabe, vai dar uma travada, mas vai ser mais fácil você fazer ela voltar a funcionar. Então foi bem seguindo essa linha assim, né, de você ter você testar mais coisas, você olhar mais coisas e junto com a sua capacidade cognitiva, vamos dizer assim, de enxergar um ponto, enxergar, né, de que forma você pode estar fazendo. Legal. Cara, já chegando mais para o final do nosso encontro aqui, né? Até para deixar tu almoçar também. Mas, cara, uma coisa que a gente não falou, né, da tua trajetória é que tu fez tudo isso sem ter um time, de fato, um sócio, né? Tua jornada é diferente da minha e da Jéssica, por exemplo. Eu sempre digo, eu explodi por causa da Jéssica, e ela fala que explodiu por causa de mim. Então, como é que foi para ti isso, né? Tu, basicamente, claro, tu teve algumas participações especiais ali, né? Digamos, dentro da tua trajetória, não sei como é que tá agora, mas pelo que a gente sabe, a maior parte da tua trajetória foi sozinho, né? Como é que foi isso? E até para a galera que pensa assim, pô, sozinho não dá. Dá. É, assim, dentro do que é o mercado, praticamente um tempo inteiro fui eu sozinho, né? Não é que tô no tempo, já passei um pouco do tempo de ter que estar construindo isso, construindo essa equipe para alavancar cada vez mais. Mas principalmente no início eu era muito sozinho. Só que tinha um time que, sabe, que funcionava de uma forma diferente, que nem eu falei. Então, tinha várias pessoas ao meu redor que fizeram com que facilitasse um pouco mais para mim, né? Que nem eu falei, a pessoa que estava comigo na construção de tudo, tipo, minha ex-companheira, tipo, eu tava, muitas vezes ela tava me ajudando, era muitas vezes só ela que sabia das coisas. Ela que muitas vezes me puxava para fazer, que nem eu disse, muitas vezes estava, né, tinha um incentivo, às vezes não direto, mas de uma forma indireta conseguia ver como incentivo determinadas situações. Eu disse, meu pai, sabe, de certa forma sendo esse escudo. E só que assim, dentro do mercado mesmo, dentro da aplicação mesmo, era eu aqui tendo que me lidar com situação X, Y, Z, às vezes sem saber como fazer, mas é até um ponto que diferencia um pouco quem vai ter resultado, porque quando eu falo, por exemplo, volto no tópico atrás sobre mentor, cara, você não pode achar que o mentor vai fazer por você, você não pode achar que tudo você vai ter que, sabe, você tem que ser autodidata, você tem que encarar um pouco, você tem que ter, às vezes, que nem eu falei, sobre você escutar o mentor, mas às vezes você também bater no peito e, cara, eu tinha um outro mentor que ele falou como se, tipo, não fosse dar certo a forma que eu tava pensando. Que não, isso era diferente no mercado. E aí deu certo. Não é que ele estivesse, mas é justamente o que eu falei sobre você medir, né? A sua cabeça com o que tem no mercado. E aí, assim, não tinha esse time, de fato, não era, tinha que ser. O meu time era, até brincava, né? Falando assim, que eu ia conversar com o pessoal do tráfego, que eu ia conversar com o pessoal do COP, do TI, que era eu, né? Que fui eu, muitas vezes na marra, muitas vezes com dificuldade, mas que, né, com força de vontade, colocando energia, ia dar certo. E assim, a gente entra assim, voltando um pouco, você fala sobre um tópico de eu começar a ter resultados e como fica para mim. E aí eu lembro até, porque a maioria dos momentos que eu tenho, assim, que são extremamente gratificantes, eles estão mais atrelados a pessoas do que o financeiro de fato. Então, é do que eu posso proporcionar. É de eu chegar, de ver que meu pai está
sabe, ver meu pai desacelerando um pouco, porque sempre foi ele que estava. Então, eu. Talvez uma das maiores satisfações que eu posso ter na minha vida é, de certa forma, dar um pouco um respiro pro meu pai de alívio de ver que agora ele pode desacelerar um pouco mais, sabe? Que eu tô aqui, de poder ver, né, que eu posso estar aqui de uma forma mais firme para minha mãe, para minhas irmãs, para as pessoas ao meu redor, que não vai só do financeiro, também vai do mental. Muitas vezes eu não estava em condições, muitas vezes eu estava com as minhas lutas e eu não podia estar aqui presente. Então, assim, quando a gente fala muito desse mercado, é lógico que vai de cada um, que vai da, né? Mas a gente muitas vezes está atrelando muito a um carro de luxo, a viagens, a, sabe, uma construção, só que, pelo menos para mim, e que eu acho que talvez para a maioria das pessoas também possa ser, é muito pelo que você pode proporcionar aos outros. E não é isso, para mim, o que, assim, de fato, o que eu pensava, lógico, quero viajar, lógico, eu quero comprar coisas. Depois de um ano é quando eu, de fato, estou comprando um pouco mais coisas para mim, sabe? De uma forma moderada, de uma forma mais não era isso. Se fosse isso, talvez eu não tivesse nem com nada. Tem gente que você faz o dinheiro, no outro dia já não tem mais nada de tanto que. Só que é sobre você, sabe, você poder ver nas outras pessoas assim, que fizeram tanto por você, você poder retribuir um pouco. Só pra você ver que nem eu disse. Eu poder olhar para o meu pai, poder conversar com ele sobre isso e ele me enxergar de uma forma diferente. E de poder ouvir coisas que às vezes eu tive até que me segurar um pouco para não, né, não passar, porque às vezes muitas vezes estava falando sobre os meus resultados mais preocupado. Eu lembro, tipo, nunca vou esquecer, do momento que eu chego para meus pais, eu entro no quarto, eu converso com eles, ó, tô fazendo isso aqui, só vou pedir um pouco de paciência para vocês, né? Tô aqui por vocês, tô aqui para fazer por vocês, por mim, por todos nós. E até quando eu falo para ele, eu digo: vocês podem não saber o que eu faço, mas vocês podem ter certeza do que eu nunca vou fazer. Então, assim, quando a gente tem essa conversa aqui, para mim é também, na minha cabeça, é muito do fazer, mas fazer algo que esteja dentro dos meus princípios, fazer de uma forma certa, fazer dentro do que eu acredito. E não só fazer por fazer. Então, é um momento que, assim, é, gera uma satisfação muito grande mais do que um milhão de fato, mais do que algo de fato, é tipo a forma como eu passo a me sentir mais, sabe, retribuir um pouco mais o que várias pessoas ao meu redor puderam fazer por mim. Cara, muito, muito bonito tudo isso que tu falou, cara, muito show. Eu ia te perguntar, mas acho que meio que tu já respondeu, né? Então, eu vou fazer duas perguntas em uma aqui. O que mudou no Léo, né, desde um ano atrás, a agora? Essa pessoa que já teve essa experiência, que já faturou 1 milhão, que é um marco no digital para as pessoas, né? Então, o que que mudou em ti, que tu enxerga, e quais são teus sonhos ou planos daqui para frente? O que que tu busca, assim? Pô, eu quero, sei lá, não sei, o que que passa na tua cabeça, assim, daqui para frente? Então, é, o que mudou, né? Eu acho que hoje eu consigo me enxergar de uma forma um pouco mais leve, sabe? Consigo respirar um pouco mais. Falo isso como pessoa, né? E aí, como empresário, estava falando aí sobre. Para mim, essa é a grande diferença. Não necessariamente no mercado digital, mas o empresário. Ele vai ser o cara que vai correr mais risco, que vai ter que tomar mais decisões, que ele não vai ter uma fórmula. E é isso que vai fazer ter resultados ou não. Só que os resultados, eles, sabe, é diferente. Tipo, quando é uma pessoa que, né, que segue um caminho mais tradicional, ela vai ter que acertar mais, vamos dizer assim, porque ela vai ter mais uma fórmula. Então, os erros dela, tipo, ela vai seguir algo. Não vai precisar tomar decisão, vai precisar ter uma parte mais cognitiva. E aí, hoje, eu, como empresário, eu consigo entender, como empreendedor, como empresário, eu consigo entender que os erros estão ali, os erros sempre vão estar ali. Lógico que erros vão ser maiores e erros vão ser menores, mas eu tô muito mais disposto a jogar o jogo dos erros do que eu tava lá atrás. Estou muito mais disposto a arriscar. Eu estou muito mais disposto a, sabe,
a entender que não vai ser o tempo todo que eu vou ter o controle de tudo, que eu vou ter o controle da situação, mas que eu vou estar preparado para saber lidar com isso. Não que eu vou estar sempre preparado, mas eu vou ter que me preparar para isso. Então muda muito mais tudo que eu vou falar e falo aqui, envolve muito essa questão de mentalidade, né? Envolve muito essa questão de, sabe, como você encara as coisas. Muita coisa no começo que eu disse, eu entro no mercado com 17 anos achando que amanhã eu vou estar milionário, sabe? Não é assim que funciona. E e não é que eu esteja para desincentivar alguém ou para dizer que. Não, porque o mercado é muito bom, né? Eu poder estar aqui, tá podendo fazer um dos. Dentro do lado humano, poder falar, poder me expressar, poder contar a minha história, meu conhecimento, é uma das coisas mais satisfatórias que tem, né? Então, como evolução, eu acho que eu diria isso. Sobre planos. Cara, eu, eu tenho muito desejo de conhecer lugares diferentes, né? Lugares novos. De um tempo para cá eu tenho, talvez o que eu mais investi foi em experiência, seja gastronômica ou seja de viagens. Mas de um lado mais empresarial, assim, é que eu consiga cada vez mais enraizar isso, deixar de uma maneira sólida para que eu possa ajudar os meus, mas sempre o meu sonho assim de vida, que aí também tá atrelado a isso, mas a gente foge um pouco, é de construir uma família, sabe? É de ter uma mulher ao meu lado que tenha os mesmos princípios que o meu, que seja de uma forma harmônica, ter filhos. Então tá muito atrelado. É hoje, se eu precisar, sabe, quantas noites precisar ficar no escuro para que isso futuramente possa acontecer, que seja feito. Então eu como homem vejo que o meu hoje ele está muito atrelado a esse futuro que eu busco, sabe? Muito show, cara, muito show. E tu vai conseguir tudo. Tu consegue, né? Tu é obcecado, dedicado, tu vai atrás de tudo e vai dar certo, né? E conta com a gente sempre. Cara, para Quem sabe com o finalizar. tempo Oi, pode falar, pode Quem falar. sabe com o tempo também, quem sabe com o tempo também eu começar a aparecer um pouco mais, né? Começar a botar um pouco mais a cara, mas assim, são fases, né? São fases da vida. Eu sinto que tô no momento de também de ainda tá algo de certa forma recente, então me preparar. E aí, assim, até bacana, porque de certa forma aqui, não tô acostumado com esse primeiro podcast, primeira vez que eu falo mais abertamente sobre minha vida, e é talvez a primeira vez que eu me exponho mais, né? Às vezes também muita gente que já me acompanha de tempo, as pessoas não sabiam o que eu fazia, possa talvez saber um pouco dessa forma, né? Então Muito legal. isso é bacana também. Claro, é porque, digamos assim, né, as pessoas, quem nos acompanha nas redes sociais, ou sei lá, nos conhece, sei lá, de algum grupo, etc., ela não conhece o Léo, não conhece o Francisco, conhece um personagem, digamos assim, né? Conhece aquilo que a gente posta, conhece aquilo que a gente fala no grupo, mas não conhece quem a gente é, o que está por trás da nossa imagem, o que a gente pensa, as dificuldades, os sonhos. Então, cara, é muito legal, né? Até eu não te conhecia tão profundo quando eu te conheço agora. Sim, Então, isso é sim. muito legal, né? E com certeza, digamos assim, é uma chance das pessoas cada vez mais olharem para ti com, com mais valor ainda do que tu já tem. Então, elas enxergarem, pô, o Léo é foda. Não, o Léo é legal. Os valores do Léo são muito bons. Então, as pessoas começam a enxergar a gente como a gente é e começam a admirar ainda mais, porque o que a gente é muito bom. A gente é muito, é muito bom, né? Como pessoa, com aquilo que a gente pensa, valores e etc. Então, é muito legal, cara, é muito legal. E te agradeço muito, né, por todo esse tempo, tua disponibilidade e tá aqui, enfim, né, se abrir aqui, eu sei que é difícil muitas vezes, né? Então, é muito legal. Para mim também é uma experiência de ser um host de podcast, é algo novo, mas tô curtindo, cara, tá sendo bem legal, né? Até.
Fiz o primeiro, né? Esse aqui é o segundo. E o que eu falei, vou falar para ti também, né? Lá na frente a gente vai fazer outro num cenário, num podcast mesmo. Vai ser muito legal, com resultados maiores. Vai ser bem bom. E, cara, para a gente ir finalizando então, eu só queria que tu, claro, se despedisse, né, da galera e tudo mais, mas também deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que elas querem fazer dar certo no digital, querem mudar de vida. O que que tu deixa para essas pessoas? E, enfim, fazer teu fechamento aí. Acho que para segunda vez tá, parece que já faz há anos, né? Como host de podcast, mas assim, fico feliz por vocês, acho que foi bem bacana a conversa. E até que você fala, né, tipo, sobre experiência, e é isso que eu tenho buscado, de certa forma, nessa fase da minha vida, sabe, experimentar coisas novas, e eu acho que sobre qualquer momento a gente consegue isso, mas é um pouco do que eu trago aqui de visão do mercado digital, do quanto o mercado digital, você, até com o seu crescimento, você cresce como pessoa, e você começa a encarar mais as coisas de uma forma com mais coragem, sabe? Mais coragem de passar por situações que, tipo, porque muitas vezes a gente tá no nosso pensamento sobre julgamento, sobre isso, sobre aquilo. E é bacana, né? A gente ter essas experiências novas. Minha primeira vez aqui, sua segunda vez como, como host do podcast. Mas, assim, a mensagem que eu deixaria, eu pego aqui uma frase de Santa Teresa d'Ávila que ela disse: é justo que muito custe o que muito vale. Então, que nem eu falei, hoje aqui você está conversando comigo, mas vão ter outras pessoas. Você vai ser entrevistado em outros momentos e cada um vai ter sua trajetória. Mas o que nada vai mudar é o quanto todo mundo precisou abdicar de coisas, precisou passar por noites escuras, precisou lutar para chegar num momento de, sabe, de satisfação pelos resultados, de estar sorrindo. Então, às vezes, quem está começando ou quem está, né, vê um resultado assim, acha que é só fazer. Não, sabe? É você entender que vão ter desafios e é isso que faz ser ainda mais prazeroso. Então, repetindo a frase de Santa Teresa d'Ávila que eu levei durante esses anos, é justo que muito custe, que muito vale. Então, a partir de agora, eu espero que, né, quem tem assistido isso possa ter fortalecido, possa ter, né, ajudado, de certa forma, a tá mais próximo de começar ou passar a ter mais resultados e que nem você falou que mais para frente a gente possa ter outros momentos como esse, porque foi bem bacana. Gostei muito também, cara, gostei muito. E aí, uma última pergunta, só para finalizar, que eu não fiz, mas vou ter que fazer. Aqui é meu momento marketing agora. E tu pode ser 100% honesto, cara, a gente gosta disso. Tu, que é um conhecedor de várias mentorias desse mercado, né? A gente sabe aí que tu já entrou em várias. Tu recomendaria a nossa mentoria para quem tá se, quem falou assim, pô, gostei, quero passar a mesma coisa que o Léo ali, né? De repente até tu estiver me vendendo umas mentorias lá na frente, mas agora é a nossa mentoria que tá aí. E aí a pessoa vai perguntar assim, pô, quero viver a experiência que o Léo teve, quero ter os resultados dele, vale a pena entrar na Diamond? É a melhor opção? O que tu diz assim para a pessoa que está assim indecisa se vai entrar ou não na Diamond? Tu que já conhece aí as mentorias desse mercado. Das mentorias que eu fiz e assim, das que eu posso falar, que eu vejo do mercado, algumas eu não cheguei a entrar, mas, né, ou alguém fez, ou eu já passei perto de entrar, eu consigo enxergar com muita clareza que dentro do mercado esse acompanhamento, esse interesse em fazer o outro ter resultado não tem, sabe? Eu acho que esse é o principal diferencial, é você ver que eu estava falando, só dando um exemplo, né? Não é o fim, não é o objetivo, mas só de você ver que eu ganhei um iPhone porque eu me dediquei. Qualquer outra pessoa poderia ter ganho.
independente de resultado ou não, não era necessariamente o resultado em si, mas aquilo estava para incentivar, tava para fazer com que você encarasse mais os desafios. Então, recomendo que, né, quem tiver interessado, inclusive, converse com o Francisco, converse com a Jéssica, para que possa iniciar esse processo, porque não tem, eu acho que sentimento melhor do que quando você começa a ter seus primeiros resultados. Você pode conseguir de diversas formas, mas tem formas que são mais fáceis que outras, né? Então, a mentoria que vale a pena, o acompanhamento que vale a pena, é o diferencial, é justamente esse querer dar certo, sabe, às vezes se esforçando mais que o próprio mentorado, que eu não vejo isso em outra mentoria. Então, fica aqui, inclusive, não só pelo podcast, mas fica aqui a minha recomendação. Eu sempre falo super bem dos dois e vale super a pena. Legal, legal, cara, obrigado mesmo, né, por isso, porque ouvir isso de um mentorado é muito gratificante para a gente, né, todo o trabalho que a gente tem ali, todas, sei lá, as madrugadas, as ideias, a questão do iPhone, enfim, tudo que a gente faz, né, porque a gente tem esse propósito de mudar a vida da galera também, então é muito gratificante, cara, ouvir isso, né, com certeza que a Jéssica vai ouvir, vai chorar, vai ser muito legal. Cara, muito obrigado, né, por tudo, por essa jornada, né, por tu nos levar a olhar de perto a tua jornada, por estar aí, né, por a gente ser mentor, mentorado, amigos, conhecidos, parceiros do digital, enfim, tudo que a gente vai se proporcionando, né, quando a gente conhece uma pessoa. Então, sou muito grato, né, de te conhecer e de te ter ali na mentoria, é muito bom. Aparece ali mais vezes ali para a galera, porque tem uma inspiração, né, para muitos ali. E é isso, cara. Que bom que tu gostou. Obrigado por estar aqui. Obrigado, galera. Aproveitem e curtam, comentem, compartilhem, porque é um podcast que vale muito a pena, vale muito a pena. Sem querer ser, sem querer me achar muito, né? Mas os dois podcasts estão sensacionais, sensacionais. Realmente, assim, eu amei fazer. É isso. Valeu, Léo. Um grande abraço. Valeu, Obrigadão, obrigado, galera. Até agradeço. mais.